Esse diálogo consigo mesmo, que Sócrates acha tão relevante e que Hannah Arendt aponta também a sua relevância, ele tem uma ressonância na nossa consciência moral. E a consciência moral é essa instância que nos possibilita resistir. Essa resistência, então, ela está ligada, sim, ao indivíduo autônomo, ao indivíduo livre, mas ela não deixa de estar ligada também à possibilidade da pluralidade. Toda essa crítica que Hannah Arendt faz a uma filosofia tão tradicional como a filosofia platônica tem sua razão de ser no sentido de apontar para o pluralismo como um aspecto que não pode ser negligenciado. Hannah Arendt, então, pretende apontar para uma nova filosofia política. A filosofia política, de certa forma, ela entrou em ocaso, porque ela não conseguiu dar conta, ela não conseguiu entender a dramaticidade dos acontecimentos contemporâneos. Hannah Arendt foi autora de Origens do Totalitarismo. Ela fez um esforço muito grande para tentar compreender esse fenômeno. E na tentativa de compreensão desse fenômeno, o que ela percebeu foi a necessidade de, sim, acreditar na possibilidade humana de resistência, e essa possibilidade humana de resistência como algo que se torna mais possível quando eu não calo as vozes dissonantes, quando eu não caio no engodo da pretensão de um saber absoluto no mundo dos homens, porque não existe verdade absoluta no mundo dos homens. No mundo dos homens existem opiniões. Embora eu possa lidar com essa opinião da maneira mais honesta, da maneira mais transparente, da maneira mais genuína, ela não significa que eu, um ser humano limitado pelos sentidos, pela minha razão, seja capaz de algum conhecimento absoluto. Percebam, então, que essa forma de entender o ser humano na sua grandeza, sim, mas também na sua limitação, aponta normalmente para uma perspectiva política mais tolerante, para uma perspectiva política mais democrática, aponta para uma sociedade mais livre, enquanto as perspectivas filosóficas que tendem a acreditar que o homem é capaz de uma apreensão absoluta da verdade, elas conseguem normalmente ser deslocadas para posições políticas e ideológicas bastante autoritárias. Basta nós pensarmos, então, por exemplo, em Hegel, que é um filósofo moderno que tem uma visão de absoluto, de racionalidade absoluta. Todo real é racional, todo racional é real, e eu sou capaz de apreender esse absoluto no uso da minha razão. Tudo isso dá margem a visões de mundo muito autoritárias. E o hegelianismo ele não teve um futuro político muito promissor para quem defende uma perspectiva de liberdade. Porque tanto o hegelianismo de esquerda como o hegelianismo de direita está na gênese de movimentos coletivistas muito perigosos. O coletivismo de direita e o coletivismo de esquerda, o comunismo, o fascismo, tem sim uma certa gênese, uma certa influência da doutrina hegeliana. Então isso significa dizer que a consciência da falibilidade humana, do ponto de vista filosófico, tem ressonâncias na construção de uma sociedade mais livre, porque aponta para a nossa condição humana de uma maneira mais realista, de uma maneira que aponta para uma maior prudência, que desconfia mais das possibilidades utópicas e revolucionárias e, por isso, cuida mais daquilo que tem, das próprias instituições, daquilo que já está assegurado, daquilo com o qual nós estamos mais familiarizados. Não obstante toda essa reflexão acerca da filosofia, acerca
da política e acerca da verdade, precisamos trazer esse problema para uma perspectiva mais contemporânea, mais atual. E a Hannah Arendt, incrivelmente, traz toda essa atualidade necessária em um ensaio chamado Verdade e Política. Esse ensaio é importante como um complemento desse outro de que tratávamos há pouco, chamado Filosofia e Política, porque ele traz uma questão de extrema relevância para nós, a diferença entre fato e opinião. Fizemos então, até agora, toda uma crítica a respeito da tentativa de trazer para o mundo da política uma verdade filosófica. Isso, porém, não significa dizer que não haja uma preocupação da Hannah Arendt com a questão da verdade. É que a verdade, no âmbito da política, ela é de uma outra ordem. Mas ela precisa ter uma base, ela precisa de um solo, ela precisa se assegurar em algo. E esse algo no qual ela precisa se assegurar é justamente o fato. O fato é a tessitura própria do político. E se Hannah Arendt é uma pensadora que valoriza tanto a opinião, não menos verdade é que ela sabe muito bem que uma opinião só se sustenta na sua qualidade e na sua legitimidade se ela estiver sustentada em fatos verdadeiros, se ela estiver sustentada em algo concreto. Diz então Hannah Arendt, a verdade factual, se porventura opõe-se ao lucro ou ao prazer de um determinado grupo, é acolhida hoje em dia com mais hostilidade do que nunca. E ela se contrapõe muito a isso, a essa manipulação dos fatos por servilismo a alguma ideologia. Isso é algo extremamente prejudicial, uma vez que a opinião é extremamente importante no mundo da política, é importante que essa opinião tenha os fatos apresentados da maneira mais genuína para que ela possa se construir. A liberdade de opinião, então, situada novamente, é uma farsa, a não ser que a informação factual seja garantida e que os próprios fatos não sejam questionados. Então, vamos lá. Opinião e fato não se confundem nem se opõem, mas se complementam, porque eles estão no mesmo âmbito, numa mesma instância, no mesmo horizonte. Então, eu não posso abrir mão da diferença que existe entre fato e opinião, tratando o fato como se fosse mera opinião. Não sei se vocês perceberam a sutileza dessa diferença e como ela é importante para os dias atuais. Quando nós criticamos a pretensão de uma verdade absoluta, utilizando a linguagem da Hannah Arendt, não significa dizer que eu não acho que os fatos precisem ser apresentados na sua veracidade e que tudo é mera opinião, de forma alguma. Uma coisa é a verdade filosófica, outra coisa é a verdade com a qual a gente precisa lidar aqui no mundo dos homens, no mundo real, no mundo concreto. E se na política é de extrema importância a multiplicidade das opiniões e a qualidade dessas opiniões, a qualidade dessa opinião e a própria liberdade de opinião, ela só tem sentido se eu conseguir lidar com os fatos. Lembremos que está sempre no horizonte de reflexão da Hannah Arendt a perspectiva do totalitarismo, no qual a mentira era utilizada de maneira abundante. A deturpação dos fatos, aquela massa de propaganda do nazismo, né? Tudo isso é uma deturpação dos fatos. E Hannah Arendt vai além ao mostrar
que a mentira contemporânea, né, essa mentira massificada na qual a gente está envolta hoje em dia também, e na época dela também, é uma mentira diferente daquela mentira tradicional da diplomacia, por exemplo, em que você tinha um inimigo e você ocultava a verdade e você tinha uma estratégia ali com a mentira, uma coisa muito pontual. É muito diferente nesse âmbito do totalitarismo e nesse âmbito muito atual que nós estamos vivendo, né, de manipulação dos fatos através das redes sociais, através das fake news. Por quê? Porque você acaba criando um mundo paralelo, uma realidade paralela. É uma deturpação tão grande que promove o auto-engano. A própria pessoa entra num auto-engano e passa a não saber mais o que é a verdade. E isso faz o quê? Faz com que a sociedade na qual a verdade ela não aparece, a verdade dos fatos ela não aparece, ela não consiga se abrir para o novo. Porque você não consegue lidar com o seu passado, você não consegue lidar com o seu presente, como é que você vai ser capaz de criar algo novo, para se abrir para algo novo, que é algo que para Hannah Arendt é muito importante, essa questão da novidade, da absoluta novidade, da criação. Então, só tentando recuperar nossa reflexão inicial, mostrando que, de um lado, Hannah Arendt faz uma crítica à pretensão de imiscuir uma verdade filosófica de teor absoluto no mundo da política. Por outro lado, ela também critica o esmaecimento das linhas divisórias entre fato, verdade factual e opinião no mundo dos homens, no mundo da política. Então, a deturpação dos fatos em benefício de uma ideologia política é algo extremamente prejudicial. Então, esse problema da mentira é um dos problemas mais complicados da contemporaneidade, justamente por conta da possibilidade de massificação dessa mentira. A gente, então, precisa, nesses tempos conturbados que nós vivemos, mais uma vez, seguir aquele conselho socrático, né? Que é o retorno para si mesmo, né? A reflexão, a capacidade de reflexão, para a gente não aderir a qualquer coisa, para a gente não acreditar em qualquer propaganda, né, que se apresenta a nós. Então, a solidão do filósofo, nesse sentido, ela é importante tanto quanto o caráter genuíno daqueles jornalistas que não deturpam o fato para servir a uma determinada ideologia. Existem instâncias na sociedade que precisam lidar com a verdade e que esse exercício de lida com a verdade, ele não pode, de forma alguma, estar submetido, estar subjugado a uma ideologia, sob risco de uma deturpação inadmissível. Então, diante do risco que o poder impõe à verdade, é preciso fazer valer a verdade. E aí eu concluo a nossa reflexão dessa aula com uma passagem muito forte da Hannah Arendt, que ela vai dizer que numa comunidade, como a nossa não é diferente, né, na qual tudo está lançado à mentira, a veracidade como tal, sem o apoio das forças distorsivas do poder e do interesse, se torna um fator político de primeira ordem, onde todos mentem acerca de tudo, aquele que conta a verdade começou a agir.